Boa quinta-feira para todo mundo. Boa tarde. Desejo a vocês uma boa tarde, né? De quinta-feira, dia 15. E vamos iniciar aqui a nossa correção de hoje, ok? Ontem, nós paramos aí na página 330, certo? Eu passei aí a página 330, 331 e até 333. E agora a gente vai fazer a correção. Nós paramos ontem, nós começamos a fazer a questão 3, certo? Só que aí nós paramos no item F da questão número 3 na página 330. Aí nós vamos agora continuar essa correção, tá? Foi iniciada ontem. Aí vamos lá, gente. O item A, B, C, D e E, né? Nós fizemos ontem. Nós paramos aí no item F. Vamos lá, gente. Um atleta que é 5 vezes campeão de um mesmo torneio, né? Ele é o quê? Alguém que ganha 5 vezes o mesmo torneio, ou um time que ganha 5 vezes o mesmo torneio, é chamado de quê? Quem sabe, quem fez, quem pesquisou? E aí? Página 330, Laura. Página 330, item F. Vamos lá. Então, um time que é 5 vezes campeão em um mesmo esporte, né? Ele é chamado de pentacampeão, né? Penta, que vem de 5. Então, vocês vão colocar aí nesse item que esse time é o quê? É pentacampeão, ok? No item G, o que acontece de modo inesperado acontece o quê? Algo que é inesperado. É algo que acontece como? Se eu não estou esperando que algo aconteça, e algo acontece, é inesperado. Isso aconteceu, a gente chama de quê? É algo que aconteceu de surpresa, mas usando a palavra que tem aí inesperado. Como a gente poderia falar essa palavra? Vamos lá. Algo aconteceu de forma inesperada. Isso aconteceu inesperadamente, né? É algo que acontece de forma inesperada, acontece de forma. Acontece inesperadamente. Certo? É isso que vocês vão colocar. Ok? Então ficou aí no item A, incontrolável. No item B, farmacêutico. No item C, machista. No item D, desnecessário. No item E, refazer. No item F, pentacampeão. E no item G, inesperadamente, ok? Obrigada, Júlia. Obrigada. Agora nós vamos para a quarta questão, ok? Quarta questão. Como vimos ainda há pouco, a nossa gramática internalizada possibilita a compreensão de palavras até mesmo inventadas recentemente, os neologismos. Essas palavras são criadas justamente para dar conta de alguma necessidade comunicativa e ainda não estão registradas nos dicionários. Devido ao dinamismo e à criatividade da publicidade, o texto publicitário utiliza frequentemente neologismos. Pensando nisso, faça uma pesquisa em texto publicitário e identifique algum neologismo formado por derivação e outros por composição. E aí, gente?
conseguem pensar em algum neologismo, né, usado aí em textos publicitários para fazer publicidade de alguns produtos? A gente sempre vê esses neologismos nesses produtos, nesses textos publicitários. Por exemplo, vou colocar aqui no chat. Super oferta. Quando ela é escrita assim, ó, da forma que eu coloquei aí. Super oferta, né? Tudo junto. Isso seria um neologismo. Se a gente usar super promoção, super fácil, né? Super rápido, tudo junto, é um neologismo, certo? Aí vocês podem pensar em outras palavras que os textos publicitários normalmente usam, ou que vocês veem em algum texto publicitário, em alguma propaganda, né, de algum produto, vocês vão colocar aí nessa questão esses neologismos, né, essas palavras aí novas, ok? Vou colocar aqui no chat, vou digitar aqui no chat outros exemplos, tá? Para vocês. Pronto, esses são alguns exemplos que vocês podem colocar aí na questão número 4, tá certo? Dois exemplos de derivação e dois exemplos de composição. Podem colocar esses 4 exemplos. Aí vamos lá para a quinta questão. Só um minuto. Quinta questão, página 331. Utilizando os prefixos que você conhece, indique as palavras compostas que correspondem às expressões dadas. Veja o modelo. Quase intensivo é um semi-intensivo, né? Algo que é quase intensivo, a gente diz que é um semi-intensivo. Baseado nos prefixos que vocês já conhecem, vocês vão fazer o mesmo aqui nesses itens, certo? Alguém, né, que é quase um deus. Ele nem é um deus, ele nem é humano. Ele é o quê? Como é que a gente chama até na mitologia? Um personagem que é quase um deus, a gente chama de quê? De semi-deus. Tá certo? Muito bem. B. Uma operação microscópica. Uma operação microscópica é o quê? Aí tira só o hífen, tá certo? Aí do semideus. E aí, gente, uma operação microscópica, não é uma operação pequena. Seria o quê? O quê? Uma operação microscópica. Microscópica quer dizer pequena, né? Seria o quê? Uma operação pequena. Pequena, como a gente poderia chamar? Seria uma grande operação ou seria o quê? Uma pequena operação. Só que vocês têm que usar aí um outro prefixo. Né? Por exemplo, vou dar outros exemplos que tenham esse mesmo prefixo, tá certo? Por exemplo, se eu tenho uma empresa super grande, né? Eu tenho uma grande empresa. Se a minha empresa é pequena, eu chamo essa empresa de quê? De microempresa. Então, no caso aí, se a operação é microscópica, eu vou chamar essa operação de quê?
Correto. Microoperação, certo? Microoperação. Perfeito, Sara. Aí, não esquece o hífen, tá? No espaço que tu deu. E vocês também que estão acompanhando. Uma microoperação. Perfeito. C. Quem não é mais atleta, agora é o quê? Se eu era atleta e não sou mais, eu sou o quê? Usando aí um prefixo. Serve para todas as profissões, né? Isso. Um ex-atleta. Tem sim, certo? Se não é mais atleta, é um ex-atleta. Agora vamos lá. O período anterior à história, a gente chama de quê? Até quando a gente vai estudar, né? Os tempos históricos. Um tempo que veio antes da história, a gente chama de quê? Antepassados. E a história que os nossos antepassados está no caminho, tá? E a história que os nossos antepassados fizeram antes da história, a gente chama de quê? Quando a gente começa a estudar os tempos, pessoal, né? Os tempos históricos. Primeira coisa que a gente estuda é o quê? No tempo dos homens das cavernas, que os homens das cavernas se comunicavam com pinturas nas rochas, né? Com as pinturas rupestres. Aquele tempo a gente chamava de quê? Pré-história. Exatamente. Certo? Então, o tempo que veio antes da história é a pré-história. Muito bem. Sentido contrário à rotação dos ponteiros do relógio, né? Se os ponteiros estão no sentido contrário, a gente chama o quê? Esse horário de quê? Anti-horário. Perfeito. Aí não esqueçam do hífen, tá? Anti-horário. F, que obteve o segundo lugar, em um campeonato, né? Em um campeonato a gente tem o campeão e o que tirou o segundo lugar, a gente chamaria de quê? E aí, o que é que vocês acham? Eu tenho aí uma competição e eu tenho o primeiro lugar, que eu chamo de campeão. Aí, depois do primeiro lugar, eu tenho o segundo lugar. A pessoa que fica no segundo lugar é o quê? O vice-campeão. Perfeito. G. O que será feito novamente? Precisa ser o quê? Eu fiz algo, não deu certo. Vou fazer de novo. Então, isso precisa ser o quê? E aí? Refeito. Perfeito. H. Ataque contrário, reação contrária, né? Se eu sofro um ataque e eu reajo a esse ataque, eu chamo essa reação de quê? Em uma guerra, por exemplo, tem o ataque e os inimigos atacam, respondem a esse ataque. A gente chama isso de quê? Se eu sofro um ataque, eu reajo a esse ataque. E aí, gente? Ao responder, né? Ao ser atacado, você atacar, responder a esse ataque, você está
contra-atacando. Então, vocês vão colocar aí, é um contra-ataque, contra-ataque, ok? Nesse item H. Agora o item I. Quem não é mais presidente, a gente chama de quê? Ex-presidente. Show. Só não esqueçam o hífen, tá? E na letra J nós temos aí alguém que está muitíssimo feliz. Nós dizemos que essa pessoa está. Lembrando que tem que ter aí poderia ser felicíssimo. Porém, não cabe aí nessa questão. Por quê? Porque a questão pede para que você coloque uma palavra que tenha um prefixo, tá certo? Então, procurem uma palavra que tenha esse mesmo sentido de felicíssimo, mas que tenha um prefixo. E então, alguém muitíssimo feliz é uma pessoa o quê? Como é que a gente pode chamar? Se eu estou muito feliz, eu estou o quê? Pensem um pouquinho. No prefixo. Uma pessoa que está muitíssimo feliz, ela está super feliz. Sem hífen, tá certo, gente? Super feliz. Não precisa do hífen. Todo mundo corrigiu essa questão? Podemos passar para a próxima. Acredito que sim, né? Questão número 6. Como vimos, a criação das palavras acompanha as inovações culturais e tecnológicas da sociedade. Entre outras, e por outro lado, palavras velhas podem ganhar novos significados. Pensando nisso, procure explicar o sentido das gírias a seguir, consideradas neologismos semânticos. Aí vamos lá, né? Essa é a questão bem interessante, aí a questão das gírias, né? Que as gírias são consideradas neologismos, né? Novas palavras criadas aí na medida que o tempo vai passando. Então, quando eu uso essa gíria aqui, do item A, caô, você está contando o maior caô. Eu quero dizer o quê? O caô. Pelo que vocês entendem dessa gíria. Caô significa o quê? Mentira, isso mesmo, né? Uma mentira, um boato. Quando muita gente usa a expressão com essa gíria dizendo assim, fulano tem muito caô, né? Muito mentiroso, né? Então é mentira. Alguém que é caoseiro é alguém o quê, gente? Se eu digo fulano é caoseiro, viu? Eu tô dizendo que o fulano o quê? E aí, esse neologismo quer dizer o quê? Caos. Se o caô significa mentira, a pessoa que é o caoseiro é o mentiroso, né? Alguém que mente muito, que mente demais, né? Aí vocês vão colocar mentiroso ou quem mente demais. Essa aqui está bem em alta, né? As pessoas ainda usam muito essa gíria. O bonde, né? E aí? O bonde significa o quê? Pelo que vocês conhecem dessa gíria, o bonde significa o quê? A gente vê o grupinho, né? Um grupinho de amigos. A gente vê muitas pessoas colocando até nas redes sociais. Não mexe com o meu bonde, né? É isso mesmo, é um grupinho de amigos, certo? Agora, essa aqui a gente usa bastante aqui no Ceará, né? Mala. Fulano de tal é um mala. A gente quer dizer o quê? Com essa gíria? Quando eu digo que alguém é mala, né? A gente ainda usa mais, a gente ainda diz assim:
fulano de tal é um mala sem alça. A gente ainda diz isso, né? Significa o quê, gente? Alguém mala. A gente realmente usa, Laura, com essa. A gente pode usar com essa intenção, né, de dizer que o fulano é esperto. Aqui a gente usa muito isso. E também tem outra, a gente pode usar esse mala, vai depender muito do contexto da conversa, né? Pode ser sonso também, tudo vai depender do contexto. Ou esse mala pode ser também uma pessoa chata, né? Uma pessoa inconveniente. Aí vai depender aí do contexto. Então, vocês podem colocar todos esses adjetivos, viu? Sonso, esperto ou inconveniente, chato, né? Se vem alguém que a gente considera uma pessoa chata, né? Aí a gente vai e comenta com um amigo. Nossa, como o fulano é mala. A gente está dizendo que o fulano é chato. Agora, se alguém está agindo aí com esperteza, né? E a gente diz assim, você é mala, viu? Né? Também serve nesse contexto. Então, vai depender aí muito do contexto. Mas tem todos aí né? Esses adjetivos envolvidos. Agora, item o pisante. O que é um pisante, gente? É um tênis, né? Um tênis novo, tênis bonito. Esse não conheço, não vejo muitas pessoas usarem, né? Mas é isso mesmo. Pisante é um tênis, né? Um tênis. Essa aqui a gente usa bastante. Zoar significa o quê? Também vai depender do contexto, esse zoar. Mas vocês conhecem que contexto? Brincar, né? O que mais? Agitar, por exemplo, eu vou a uma festa e eu digo, hoje eu vou zoar muito, né? Hoje eu vou agitar a festa, eu vou me divertir muito, vou brincar. Aí pode zoar, de falar besteira, pode zoar, como nós falamos aqui no nosso Nordeste, né? No nosso Ceará. Mangar, né? Mangá do fulano é zoar. Frescar, né? Que a gente usa bastante também essa palavra no nosso vocabulário nordestino. Aí vocês vão colocando todas as palavras aí que vocês encontrarem para essa gíria, tá certo? Não, agora, essa gíria aqui do item G, eu acredito que os rapazes, né? Nem os rapazes, nem as moças de hoje em dia usam mais essa gíria, né? Mas não deixa de ser uma gíria, só não é da época de vocês, né? Nem da minha, eu acho que essa gíria é mais. Tchutchuca, o que é uma tchutchuca, gente? Seria o quê, né? É usar essa gíria, tchutchuca. Eu acredito que os meninos, nem as meninas também usam mais essa gíria, mas seria o quê? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar, ouviram essa gíria? Não, ninguém conhece? Essa tchutchuca, né? Com certeza alguém já deve ter ouvido. Significa uma garota bonita, né? Minha namorada é uma tchutchuca. Minha namorada é bonita, uma garota bonita. Ok? X9. O que significa essa gíria? O que é uma pessoa X9? O que seria um X9? Alguém dedo duro, né? Um informante. É isso mesmo, fofoqueiro, como a gente fala. É isso mesmo. E alguém que é sangue bom. Fulano é sangue bom. Eu quero dizer o quê quando eu digo isso? Que é gente boa, né? É uma pessoa, gente boa, uma pessoa de boa índole. É alguém sangue bom. É isso mesmo. E o rolé é o quê?
que muitos falam rolé, como está escrito aí no livro de vocês, e muitos chamam de rolê, né? Mudando aí o acento. O rolé ou rolê seria o quê? O passeio com o bonde, né? Dar uma volta, dar um. É isso mesmo, dar um passeio, dar uma volta, dar um rolé ou um rolê. E responsa. Alguém que é responsa. É o quê? Quando eu digo assim, fulano de tal é responsa. Eu quero dizer o quê, gente, com essa gíria? Quem é responsável, né? É alguém confiável também. A gente pode usar também essa gíria também em vários contextos, né? Vai depender muito aí da nossa intenção comunicativa, mas serve para isso mesmo, para falar de uma pessoa que é responsável, uma pessoa que é importante, certo? Aí vocês vão colocando aí os adjetivos que vocês acharem para essa gíria. Resposta, ok? Bem bacana essa questão. Agora vamos para outra questão bem parecida com a questão 6, né? Bem legal. Sétima. Os processos de derivação que estudamos neste capítulo são os mais conhecidos, porém, há ainda muitos outros. Um deles é a derivação delocutiva. Por esse processo, uma expressão inteira, que em princípio nomeava uma ação ou situação, passa a funcionar como uma palavra, nomeando essa mesma ação ou situação. Muitas dessas palavras tiveram origem em diferentes línguas, como o latim, árabe, o grego, etc. Outras têm origem duvidosa, mas o fato é que fazem parte da nossa comunicação diária. Pensando nisso, explico o que significam atualmente essas expressões. Na questão anterior, eram as gírias, né? Essas aqui são expressões que a gente comumente usa no nosso dia a dia. Vamos lá. Primeira expressão que o livro de vocês nos dá aí é ir catar coquinho. E aí? A gente diz, meu filho, vá catar coquinho, me deixe em paz. A gente diz o que a gente quer dizer o quê? Vá procurar o que fazer, né? Pare, saia de perto de mim. É isso mesmo, gente. B. Alguém que fala pelos cotovelos. Ai, fulana, a Brena, fala pelos cotovelos. É o quê? Exatamente, alguém que fala demais, né? Que fala muito. Perfeito, meninas. C, o que significa fazer uma vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha. Significa o quê? Juntar dinheiro, né? Com a intenção de comprar algo ou fazer algo com um pouco de dinheiro de cada um. É isso mesmo. Entender. Quando eu guardo algo a 7 chaves, significa o quê? Guardar algo a 7 chaves. Guardar bem guardado, né? Guardar com segurança, guardar em segredo, né? Pode ser guardar um segredo ou serve também para um objeto, né? Eu guardei o meu dinheiro a 7 chaves. Eu guardei muito bem guardado, bem escondido, né? Guardei o segredo a 7 chaves. Guardei o segredo bem, não vou contar a ninguém. Tem aí os dois contextos, certo? Entrar com o pé direito, né? Entrar com o pé direito em algo, ou uma expressão bastante conhecida, né? Que a gente diz, hoje eu acordei com o pé direito. O quê? Começar bem, entrar em algo com confiança. É isso mesmo. Essa expressão aqui, F, né? Se aplica muito bem ao nosso país. O que significa a expressão acabar em pizza? Já ouviram essa expressão? Por exemplo, tudo no Brasil acaba em pizza. Significa o quê? Não conhecem? Acabar em pizza significa o quê? Algo que acabou
impune, né? A pessoa faz algo errado, por exemplo, acabou em pizza. Ou seja, não teve nada, a pessoa não sofreu nenhuma consequência daquilo, aquilo ficou impune. Então, vocês vão colocar isso, tá? É algo ficar impune, certo? Essa G aqui, tenho certeza que vocês usam demais. Eu também uso demais essa expressão, né? Quando a gente diz assim, ninguém merece uma coisa dessa. Essa expressão, ninguém merece, significa o quê? Ninguém suporta, né? Ninguém aguenta. Uma situação chata, né? Você está chateado. Quando eu digo isso, ninguém merece você falando essas coisas, né? Você já está chateado, né? Já não estou suportando o que você está falando. Aí temos outra expressão que é estar ligado, que hoje em dia, né, a gente nem diz estar ligado, a gente diz como? Tá ligado, né? Esse tá ligado significa o quê? Estar ligado em algo. Significaria o quê? Estar atento, né? Prestando atenção. É isso mesmo, está entendendo. E pode crer. E aí, quando a gente fala isso, pode crer. O que a gente quer dizer aí com esta expressão? Pode crer. Tenha certeza, né? Ou pode acreditar. Vai depender aí também do contexto. Pode crer, pode acreditar, né? Tenha certeza que vai dar certo. E, por último, não menos importante, item J, está de boa, né? Quando a gente usa muito esse está aí suprimido, né? Tô de boa, tá de boa. E aí? Significa o quê? Estar tranquilo, né? Está tudo bem, tudo, né, nos conformes. É isso mesmo. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Perfeito, gente. Não vai dar tempo nós corrigirmos essa questão toda, né? Vamos tentar aqui corrigir pelo menos o item A, ou A e o B, né? Enfim, vamos lá. As palavras formadas por derivação velocutiva são chamadas tecnicamente de expressões idiomáticas. Isto é, expressões do nosso cotidiano, do nosso idioma. Como tirar o cavalinho da chuva? Uma característica decisiva da expressão idiomática é que ela não pode ser compreendida somando o significado das palavras que a compõem. O ato de tirar o filhote de um equino da chuva, por exemplo, em princípio, não tem nenhuma relação com o sentido de existir de algo. A seguir, colocamos algumas ilustrações que identificam algumas das nossas expressões idiomáticas. Observa-se atentamente, procure identificar a expressão do nosso idioma que representam. Em seguida, escreva com suas palavras o significado de cada uma delas. Nós vamos observar essas figuras e tentar pensar que expressão idiomática a figura, né, está representando, né? Nós aqui na nossa língua temos muitas expressões idiomáticas. A questão deu aí um exemplo para vocês, né? Quando a sua mãe, né, principalmente mãe, adora dizer isso para os filhos. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. É uma expressão idiomática, não tem nada a ver, né? Tirar realmente o cavalo lá da chuva, mas nós entendemos. Por quê? Porque é uma expressão do nosso idioma, certo? Aí vamos tentar aqui entender essa primeira figura. Vocês conseguem entender essa primeira? Significa o quê, gente? A gente usa bastante essa expressão. Olha aí que interessante, né? O dinheiro, um pato, e o pato assim pensando, meu Deus, que é isso? Que expressão idiomática essa figura aí representa, gente? Vamos lá, não vou dar a resposta para vocês, tá certo? Vou deixar vocês pensarem como se fosse mais ou menos uma adivinha. E aí, conseguem identificar dinheiro, um pato, pensando aí o quê? Que é isso, né? O que é que está acontecendo? Que expressão seria essa? Conseguem
identificar? Vamos lá, vou passar para a próxima, certo? Tem um pé, né? E algo aí quebrado. Vocês conseguem identificar? Depois a gente vai voltando, tá certo? Para tentar identificar todas. Se não identificarem, pronto. Então, a Sara identificou aí a expressão B, pisando, né, em ovos. Significa o quê, gente? Pisar em ovos. Vocês sabem? Vou dar um exemplo aqui de uma frase. Quando você for falar com fulana, você tem que pisar em ovos, porque ela é muito estressada. E aí? Exatamente, tem que fazer algo com cautela, fazer algo com cuidado, né? Pisando realmente aí, segundo a expressão, em ovos. Então, a segunda expressão aí, vocês vão colocar pisar em ovos, ponto. Fazer algo com cuidado, com cautela, tá certo? Amanhã nós terminamos de corrigir aqui essas imagens, tá certo? Essas imagens não, essa questão. Coloquem aí o número de vocês no chat, gente. Desejo a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau e até amanhã.